Olá, alunos, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula. Nesta aula, iremos abordar o tema a apuração de opções. Resolvi ela fazer de forma separada, individual, porque é um pouco mais chato, um pouco mais complicado, né, para você fazer essa apuração. Mas vamos lá. Primeiro ponto, venda de opções não exercida. Nesse caso aqui, para o titular comprador da opção. Um exemplo, comprou 1.000 opções da Cogna a 50 centavos, vendeu dias depois a R$1 cada, então você teve um lucro total nessa operação de R$500, ou seja, 50 centavos por cada opção. Então, se teve um lucro, você vai aplicar a alíquota de 15%, visto que a operação foi na modalidade swing trade, gerar o DARF e pagar até o último dia útil do mês seguinte ao da venda, subsequente ao da venda. Já no caso de venda de opções não exercida pelo lançador da opção, no caso você que lançou essa opção no mercado, você é o vendedor da opção, você vendeu as opções de call ou opções de put, enfim, não importa, e vendeu as 1.000 opções a R$1,50. Só que dias depois, por causa da oscilação, o ativo caiu, a ação caiu, as opções foram chegaram ao patamar de 50 centavos cada. Aí o que esse investidor fez? Recomprou as 1.000 opções. Antes ele tinha vendido, né, essas opções a 1,50, agora ele comprou as 1.000 opções a 50 centavos. Então ele encerrou a sua operação. Neste caso, vai pegar 1,50, que foi o valor da venda, subtrair por 50 centavos, que foi o valor da compra dessas opções, que foi do encerramento, para chegar ao lucro líquido. Então ele teve um lucro líquido de R$1 por opção, totalizando R$1.000 nessa operação. Aplicando a alíquota de 15%, já que a modalidade da operação foi swing trade, então ele teria um imposto a pagar de R$150, beleza? Então, nesse tipo de operação é mais simples. Agora é um pouco mais complicado. No exercício da opção de compra, no caso do titular comprador. No caso, como que vai apurar o ganho líquido? No caso do titular comprador de opção de compra, pela diferença positiva entre o valor da venda à vista do ativo na data do exercício da opção e o preço de exercício da opção acrescido do valor do prêmio. É meio complicado isso aqui, eu copiei e colei o que está escrito lá na instrução normativa, mas vamos simplificar agora. Um exemplo, você comprou 100 opções de call da Petri 4 a R$1 cada opção, com o strike de R$14. Ou seja, você comprou essas opções para daqui na data do vencimento, seja 30 dias, 60 dias, não importa, você comprar essas opções do lançador a R$14. Então, você comprou essas 100 opções, o seu custo unitário por opção foi R$1. No dia do vencimento lá do exercício, as ações da Cogna, da Petri estava custando R$20. Então, o que você fez? Bom, se eu posso comprar 14 porque eu vou pagar 20. Então você exerceu essa opção de compra, né, e comprou esses ativos a R$14. No mesmo dia, vamos supor que no mesmo dia você vendeu essas ações a R$20, visto que o preço do mercado estava 20. Então nesse caso não entra como cálculo de venda de ações, entra como cálculo de venda de opções, beleza? Então foi exercido, exerceu o seu direito de compra, comprou a R$14 e vendeu a preço de mercado que estava 20. Então, como que eu vou apurar o ganho líquido dessa operação? R$20 menos 15. Por que 15? É R$14 do strike mais R$1 do preço que você pagou por opção. Então, soma 14 mais 1, 15, que foi o custo total dessa tua operação. Então, R$20 foi o valor de venda, menos o custo da sua compra, que foi R$15, chegou um lucro líquido de R$100 por ação. Né? No caso aqui por opção, dentro do lucro dessa operação de R$500, aplicando a alíquota de 15%, visto que quando você exerce o seu direito de opção e vende no mesmo dia, não é considerado day trade, pelo menos que mostra na instrução normativa. Então, o imposto devido nessa operação é de R$75. Agora, no caso, no exercício de opção de call para o lançador. Quem é o lançador? Aquele que emitiu as opções ou o vendedor das opções. Novamente, no caso do lançador, o vendedor de opção de compra, pela diferença positiva entre o preço de exercício da opção, acrescido do valor de prêmio e o custo de aquisição do ativo objeto do exercício da opção. Simplificando, você vendeu 100 opções de call da Petri 4 a R$1 cada, com strike de 14. O mesmo exemplo do comprador. Se você for exercido nessa operação, mas olha que você fez uma venda coberta. O que é uma venda coberta? Você tinha essas ações em carteira e o seu preço médio dessas ações era R$11 que você tinha em carteira. Então, você vai somar, né? Pega aqui R$11,
que é o valor do seu preço médio, e você vendeu a 14, né? O strike não foi a 14, só que vai ser ao contrário, você vai somar 14 mais R$1, que é o que você já tinha recebido, né? Como se fosse um adiantamento dessa venda, 14 mais 1, 15, foi o valor final da sua venda, e subtrair pelo preço médio que você tinha em carteira, já que era R$11, o lucro dessa operação tua foi de R$4 por ação. No caso, entra, como eu digo novamente, esse cálculo entra no cálculo de opções, não de venda de ações, beleza? Porque foi uma operação com opção. Então, teve um lucro aí de R$4 por cada opção. Como o volume foi de 100 opções, você tem um lucro total de R$400. Aplicando a alíquota de 15% sobre esse valor, você teria que pagar um imposto sobre essa operação de R$60, beleza? Simples assim. Agora, um outro exemplo. Supondo o mesmo caso, agora você emitiu essas 100 opções de call ao preço de strike de R$14, vendeu a R$1 cada, só que você não tinha essas ações em carteira e foi exercido. Ou seja, é uma venda descoberta. Então, o que você teve que fazer? Na data do exercício, você teve que comprar os ativos para então entregar para a pessoa que exerceu o seu direito de compra. Então, você comprou, o preço de mercado estava quanto? Estava 20, naquele primeiro exemplo. Então, você comprou as 100 ações a R$20 cada, né, para, de fato, ali, entregar para quem exerceu a opção de compra. Então, como é que vai ficar essa operação tua? Você tinha recebido R$15, né? Melhor, a sua venda foi de R$15, que você vendeu as opções a R$1, e mais o dinheiro do strike, os R$14 do strike, 14 mais 1 dá 15, e subtraindo por valor do seu custo. Qual foi o seu custo? R$20, que foi a compra da ação do dia do vencimento das opções. Então, 15 menos 20 dá um prejuízo de R$5 por cada opção, dando um prejuízo total de R$500. Esse valor você pode deduzir de lucros tributáveis no caso de venda de ações, swing trade, ou nas outras classes de ativo, desde que seja a mesma modalidade, swing trade com swing trade. Beleza? Então esse é um exemplo quando você faz uma venda descoberta. Você vai ter que comprar a preço de mercado para poder entregar esses ativos a quem exerceu essa opção. Continuando. Agora, no caso de exercício da opção de put, opção de venda, no caso, titular comprador. No caso, titular comprador de opção de venda, pela diferença positiva entre o preço de exercício da opção e o valor da compra à vista do ativo, acrescido do valor do prêmio. Novamente simplificando, você comprou 100 opções de put da Cogna por R$1 cada, com strike de R$9. No dia do vencimento dessa operação, dessa opção, as ações da Cogna estavam custando R$7. O que você fez? Não, se eu posso vender essas ações a 9, você comprou as ações a preço de mercado, que foi a R$7 cada, exerceu o seu direito de put, né, de vender essas ações para quem foi o emissor, para quem foi o lançador dessa opção, vendeu esse direito para ele. Então, você comprou as 100 ações a R$7 e vendeu a 9. Então, como que eu vou apurar meu lucro líquido dessa operação? Primeiro, você tinha pagado R$1 por cada opção, juntando com R$7, que foi o preço que você pagou nas ações. Então, 7 mais 1 dá 8, que é o seu custo total aqui, ó, R$7 a compra das ações, mais R$1 da compra da opção, o total do seu custo é R$8. Você vendeu as 100 ações a R$9 cada, ou seja, lucrando em cada opção R$1. O seu lucro total dessa operação foi de R$100, aplicando a alíquota de 15% sobre essa operação, o imposto devido seria de R$15. Então, basicamente seria isso, beleza? Na opção de put. Agora, para o lançador, para quem? Para quem vendeu essa opção de put. No caso do lançador de opção de venda, pela diferença positiva entre o preço da venda à vista do ativo na data do exercício da opção, acrescido do valor do prêmio e o preço de exercício da opção. O que significa? Simplificando, você vendeu a opção de put da Cogna R$1 cada com strike de R$9. No dia do vencimento, novamente, lá as ações estavam custando R$7. O comprador dessas opções exerceu o seu direito, né? Então, já que você não foi obrigado, né? Já que ele exerceu esse direito, então você é obrigado a comprar essas 100 ações por causa dessa opção que você gerou, a comprar essas 100 ações a R$9 cada. Mas só que antes você já tinha recebido R$1 pela venda da opção. Então vai pegar qual é o seu custo final. O valor de exercício não foi o quê? R$9, né? E o valor recebido da opção foi de R$1. Então o custo final
de aquisição dessas ações para você foi de R$ 8,00, né? Você comprou a 9, só que você já tinha recebido R$ 1,00, então descontou esse R$ 1,00 de cada ação, ficando o custo final de ação de R$ 8,00. Então, depois de uma semana ou no dia seguinte, você vende essas ações, já não entra mais como cálculo de opção, já entra no cálculo de ações swing trade, beleza? Para entrar no cálculo de opções, quando você vende ações através de opções, é só quando você exerce o direito e vende no mesmo dia. Se você exerceu o direito no dia 1º das opções de compra e vendeu os ativos no dia 2, aí vai entrar naquela regra lá dos 20 mil. Se vender até 20 mil reais por mês, não paga DARF. Se vender acima de 20 mil reais por mês, paga DARF. Mas se você exerceu o direito da compra das opções e vendeu essas ações no mesmo dia, aí entra para o cálculo de opções, aí não tem essa regra da isenção do imposto de renda nas vendas até 20 mil, beleza? Então, basicamente seria isso. E por fim, as opções que viraram pó. Vamos supor, aqui diz assim na instrução normativa, o valor do prêmio constituirá ganho para o lançador, que é o que emitiu essas opções, e perda para o titular, o comprador, na data do vencimento da opção, devendo apurar o DARF sobre o lucro no mês seguinte ao vencimento da opção. Ou seja, você é o comprador da opção, você comprou 100 opções da Petri a R$ 1,00 cada, pagou ali R$ 100 nessas opções. Beleza, chegou na data do vencimento, você não quis vender porque as ações já estavam 1 centavo, não queria mais ter dor de cabeça com isso, então você ficou ali com seu prejuízo, né, e virou pó as suas opções. Então, nesse caso, os R$ 100 que você pagou nessas opções, para você é considerado perda, ou seja, prejuízo. Você poderá compensar esse valor de lucros futuros. Já para o lançador da opção, aquele que vendeu para você essas 100 opções, então ele recebeu esses R$ 100. Então, na data do vencimento, que não teve esse exercício, então esses R$ 100 para ele virou lucro. Então, ele vai ter que apurar o DARF em cima sobre desses R$ 100. Então, vai pegar a alíquota de 15%, aplicar ali sobre os R$ 100, dar o valor de R$ 15 de imposto a pagar, e ele tem até o último dia do mês seguinte ao do vencimento, né? Venceu no mês 1, né? Virou pó, venceu no mês 1, então ele tem até o último dia útil do mês 2 para pagar o DARF referente a essa operação. Ok? Entendido? As operações com opções é feita dessa maneira. Tamo junto.